O CEO milionário entra em pânico ao descobrir que mendiga negra fez entrevista pela sua mãe. Rodrigo Silveira mal conseguia respirar. O coração batia tão rápido que parecia que ia explodir no peito. Ali, no escritório luxuoso da construtora Silveira e Associados, o que ele acabara de ouvir parecia um pesadelo. Uma menina, uma criança, uma mendiga negra que ele via todos os dias na rua, suja, com roupas rasgadas e olhos assustados. Tinha acabado de fazer uma entrevista de emprego em seu lugar. Uma entrevista marcada para sua mãe. Sua mãe. Rodrigo apertou os punhos. A risada seca saiu fácil, porém amarga. Isso não faz sentido, sussurrou, tentando fechar os olhos para fugir da cena. Aquela menina de apenas 10 anos, Júlia, com um blazer improvisado, maquiagem borrada tentando esconder a inocência. Um nó na garganta apertava cada vez mais. Ele via o contraste gritante do cenário. O ambiente chique e brilhante, mulherada elegante descendo pelas escadas suspirando admiradas. E ali estava aquela garotinha, trêmula, tentando parecer adulta e forte, como se carregasse o mundo inteiro nas costas. O silêncio na sala era pesado. A recepcionista piscava confusa ao olhar para Júlia. Também não entendia. Quem tinha deixado essa criança entrar? Quem tinha autorizado aquilo? Rodrigo tentou controlar o tremor que começou nas mãos, mas ele perdia o controle. Ele sentia o olhar da equipe de RH, os murmúrios abafados, sussurros que pareciam gritos. Quem é essa menina? Ela não pode estar aqui. Que filme é esse? E então a lembrança caiu como uma bomba. Maria das Graças, a mãe de Júlia, a mesma mulher que ele demitiu sem piedade anos atrás, acusando-a de incompetência quando estava no auge da doença. A culpa, mesmo que escondida dentro dele, explodiu. Ele ficou frente a frente com seu passado, com uma decisão que o corroía por dentro até hoje. Agora, ali estava Júlia, tentando salvar sua mãe, buscando esperança com uma coragem absurda. Vestida de adulto, mesmo que por dentro só sentisse frio e medo. Mas o poder, o dinheiro e aquele escritório imponente que ele comandava parecia um muro invalidador entre eles. Rodrigo olhou para a menina e viu mais do que uma candidata inesperada. Viu uma luz que irradiava desafio. O espelho da própria injustiça que ele havia cometido sem pensar. E se eu estiver errado, pensou, com a voz quase falhando. Aquela cena custava acreditar. A menina não respondia, mas o silêncio gritava mais alto que qualquer palavra. De repente, uma ficha caiu. Talvez aquela entrevista não fosse uma tentativa boba de entrar numa empresa, mas o grito desesperado de duas mulheres que precisavam de ajuda. Uma gata velha e frágil, a outra uma criança com alma de gigante. Rodrigo respirou fundo. Podia sentir. O peso do passado batia forte, e os antigos ferimentos começavam a reabrir. Mas havia também algo novo, algo incomum brotando ali, uma esperança que desafiava tudo o que ele pensava conhecer. Quando Júlia, com voz firme, disse que só queria uma chance para cuidar da mãe, um silêncio hesitante caiu sobre a sala. Foi então que ele percebeu o quão fina era a linha entre o poder e a compaixão, entre justiça e vingança. Mas o choque maior ainda estava por vir. Uma revelação sobre o passado de ambos, que ameaçava desmantelar aquele tênue entendimento. Algo que os obrigaria a encarar não só suas histórias individuais, mas o peso da herança que carregavam juntos. E ali, naquela sala elegante, entre luzes frias e paredes de vidro, o destino deles todos parecia pender numa balança, prestes a desmoronar. O que será que vai acontecer agora? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas... E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Rodrigo estava preso em seus pensamentos. O coração martelava. Olhou para Júlia, que permanecia em pé, desprotegida e determinada. O silêncio na sala parecia uma tempestade prestes a se desatar. Ele tentava encontrar as palavras certas, quando um grito estridente rompeu a tensão, direto da porta do escritório. Rodrigo, precisamos conversar agora. Era Alice, sua assistente, com o rosto pálido e olhos arregalados. O tom de urgência em sua voz fez a sala congelar. Ele se virou confuso e sentiu um arrepio. O que poderia ser tão urgente? Há um problema, um grande problema. Ela respirava pesadamente, como se tivesse corrido uma maratona. Uma denúncia. A empresa está sendo investigada. O ar pareceu escapar dos pulmões dele. Ele imediatamente pensou nas práticas duvidosas que havia adotado para aumentar os lucros. O que isso significava? Ele olhou novamente para Júlia, que ainda o observava, os olhos ansiosos. Mas a inquietação em sua direção vinha de outra fonte. Investigação? O que você está falando? Rodrigo estava em choque. Por quê? Como isso? Recebemos uma carta anônima. Acusações de corrupção, fraude e outros crimes. Eles querem todas as suas informações. Relatórios financeiros, e-mails, tudo. Ele sentiu a cabeça girar. A sala parecia rodar ao seu redor. Isso não estava acontecendo. Não agora. Não quando ele enfrentava seu lado mais humano. A pressão aumentava. As paredes pareciam rir dele. O que isso significava para a empresa? Para ele? Enquanto ele tentava processar a notícia, Júlia deu um passo à frente, com uma confiança que desafiava a sua idade. Senhor Silveira, eu só queria uma chance. Rodrigo pisca, tentando focar nela, mas sua cabeça estava em uma espiral. Ele precisava agir, mas não conseguia desgrudar os olhos daquela menina, que de alguma forma se tornara o símbolo da sua culpa. Júlia, essa entrevista é mais complicada do que parece agora. Sua voz saiu em um murmúrio, envolta em angústia. Mas eu? E quando ela começou a falar, um barulho de vidro quebrando ecoou pela sala, fazendo todos saltarem. Máquinas, papéis, assustados. Rodrigo virou-se novamente, só para encontrar a equipe de RH em tumulto. Algo havia acontecido. Hoje é um dia difícil, ouviu alguém dizer. Alguém dentro da empresa alertou a imprensa. E a realidade esbarrou mais forte em seu peito. Como assim? Gritou Rodrigo, endereçando o tumulto e tentando recuperar o controle. Mas as vozes se entrelaçavam numa cacofonia. Graças a Deus, pensou ele, ao mesmo tempo em que se sentia afundar em desespero. A situação estava saindo do controle. Então, uma chamada disse algo diferente. Ele focou no telefone de Alice. É a polícia e a segurança. Eles precisam estar aqui agora. O tom dedicado de Alice desapareceu. Ela agora estava tão perdidamente desesperada quanto ele. Sim, estamos a caminho, ela respondeu. Mas a expressão de Alice, um déjà vu aconteceu. Ele viu seus olhos se arregalarem por outra razão em seu corpo. Ela levantou a mão, a voz embargada, e gritou. Rodrigo, precisamos ir. Ele está aqui. A atmosfera ficou eletricamente carregada. O olhar de Rodrigo foi até a menina. Ela não entendia ainda, mas Rodrigo sentiu que a realidade mudara para sempre. O que ele fizera, ou deixara de fazer, alguém lá fora sabia e estava prestes a expor tudo. Não só sobre ele, mas também sobre a infância daquela criança estranhamente iluminada e seu forte desejo de ajudar. A sala virou palco de um drama em tempo real. O futuro do que ele conhecia poderia desmoronar a qualquer momento. O que estavam prestes a descobrir? E como tudo isso se ligava a Júlia? Todo o seu mundo estava prestes a mudar novamente. Enquanto Rodrigo tentava compreender o tornado de informações que se desenrolava diante dele, o ar se tornara pesado. Ele se sentia como se tivesse perdido o controle de tudo.
mas o que Alice trouxera só piorou sua angústia. Agora, um peso insuportável surgia sobre seus ombros. A sala estava em alvoroço. Alice tinha a expressão de quem carregava o peso do mundo. Enquanto todos na sala olhavam com apreensão, Rodrigo não conseguia separar sua mente da criança que estava diante dele. Júlia, com seus olhos grandes e assustados, parecia mais uma extensão de sua culpa do que uma simples candidata. Precisamos ir, Alice. Mas e a menina? Sua voz saiu rouca, enquanto seu coração pulsava descompassado. E foi nesse momento que uma sombra passou pela porta, trazendo um silêncio ainda mais denso. Um homem, alto e imponente, entrou sem pedir licença. Ele usava um terno escuro, dentado de forma precisa, e seu olhar penetrante fez com que todos na sala se calassem. Rodrigo não reconheceu imediatamente aquele olhar, mas sua presença era impossível de ignorar. Rodrigo Silveira? O homem se aproximou, a voz ecoando como um comando. Sou o investigador-chefe. Tô aqui para conduzir uma busca nas instalações da sua empresa. Diante daquelas palavras, a sala pareceu desmoronar. Rodrigo conseguia ouvir seu próprio coração disparando. A imagem de Júlia passou por sua mente outra vez. Esperem um segundo. Isso não pode estar acontecendo. Ele lançou um olhar desesperado para Alice, que já estava tentando controlar a situação, mas sem sucesso. Senhor, temos que sair. Isso é sério. Alice tentou puxá-lo, mas a presença do investigador o prendia ali, como uma âncora pesando sobre ele. Então, antes que pudesse processar o que estava acontecendo, uma voz conhecida ecoou na confusão. Rodrigo, espera! Era Clara, sua ex-esposa, que de alguma forma apareceu justo na hora errada. Ela entrou na sala carregada de uma urgência desesperadora. Nada na expressão dela parecia bom. Clara? O que você está fazendo aqui? Rodrigo ficou imobilizado, porque ao virar-se para ela, notou que havia algo diferente em seu olhar. A expressão dela, claustrofóbica, rapidamente se transformou em um semblante angustiado. Eu não vi sozinha. Precisamos falar. Agora. E com isso, ela fez sinal para alguém atrás dela. Foi aí que tudo desmoronou. Outro homem entrou, desta vez com uma câmera. A realizadora de um programa de investigação. Senhor Silveira, podemos gravar aqui? A situação parece interessante. Rodrigo sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos seus pés. O mundo parecia girar e um bombardeio de perguntas começou a lhe assolar a mente. Ele olhou para a Júlia. O que ela pensava sobre tudo isso? Como era possível que a menina inocente que havia tentado salvar sua mãe estivesse agora no centro de um escândalo? Como você se atreve a interromper essa entrevista? O investigador falou com raiva, mas o rádio de segurança de Alice apitou. A tensão começou a aumentar. Provas de corrupção e fraude. O que mais está escondendo? O homem que aparecera com Clara apontou para Rodrigo. Decisão moldada em palavras. Ele estava sendo exposto, e ao olhar para trás, viu os rostos confusos da equipe. Essa é a verdade que você tem medo de encarar, não é? Clara proferiu, e Rodrigo sentiu tudo desmoronar. O golpe de seu passado, junto com a pressão do presente, começava a se desdobrar em algo terrivelmente mais profundo, enquanto a sala fervilhava com murmúrios de incredulidade. Os olhares em direção a Júlia mudaram. Um instante de revelação pairou no ar. Rodrigo não entendia. O que Clara sabia? Como isso todo se entrelaçava? O que mais estava escondido? Ali, em meio à tempestade, a verdade parecia chocar mais do que as acusações. E que conexão havia entre Júlia e essa nova reviravolta? O futuro de Rodrigo estava em pela balança. E enquanto a realidade ameaçava desmoronar, algo se tornava limpo. Ele nunca soube a verdadeira história. E a primeira pergunta que surgiu foi: quem realmente era Júlia? Rodrigo mal teve tempo de processar tudo o que estava acontecendo. A sala estava em alvoroço.
vozes se misturando, e o olhar do investigador rastejava, como se estivesse desnudando cada um deles. Júlia parecia confusa, assustada, e a expressão de Clara era de desespero. Quem é esse homem? Era tudo o que Rodrigo conseguia pensar, enquanto sentia o peso da verdade se aproximar de novo. E então, como se o universo tivesse decidido brincar com seu destino, a porta se abriu novamente. Um segundo homem entrou, e não era qualquer um. Era Carlos, o ex-sócio de Rodrigo, aquele que tinha se afastado da empresa em busca de uma vida mais simples. Mas ele não estava sozinho. Havia algo diferente em sua presença. Uma aura sombria que não era comum a ele. Rodrigo, temos que fa. A voz de Carlos era carregada de gravidade, e todos na sala sentiram. Era como se as paredes estivessem prestes a desabar com a intensidade da situação. Deixe isso pra lá, Carlos. Rodrigo disparou, tentando manter uma fachada de controle. Mas as palavras de Carlos eram um golpe direto. Você não entende. Eu sei o que está acontecendo. Eu sei do que está por trás das denúncias. O silêncio que se seguiu parecia quase físico. O olhar de todos se virou para eles. Os murmúrios cessaram, e a tensão era palpável. O que Carlos estava insinuando? Rodrigo sentiu um frio na espinha. E então, Carlos fez algo inesperado. Ele se volta para Júlia, seus olhos cheios de um reconhecimento que Rodrigo não compreendia. Você tá viva. Eu não posso acreditar que você tá aqui. O quê? Rodrigo piscou, atordoado. O que estava acontecendo? Essa menina não era apenas uma criança tentando salvar sua mãe. Ela tinha alguma ligação com seu passado? Carlos, o que você está dizendo? A voz de Rodrigo tremia agora. O peso de décadas de segredos estava prestes a se desdobrar na frente de todos. Ela é a filha da Maria, não é? Carlos insistiu, mantendo os olhos fixos em Júlia, que parecia cada vez mais perdida. Eu conheço a história dela. Sei como sua mãe morreu, ou melhor dizendo, como ela foi deixada para morrer. Rodrigo sentiu o ar escapar de seus pulmões. Todos na sala estavam com uma expressão de incredulidade. O olhar de Júlia se tornou mais inquisitivo, como se ela soubesse que uma verdade devastadora estava prestes a ser revelada. Você sempre soube, Carlos? Como não me disse nada? Rodrigo rosnou, embora soubesse que qualquer raiva não mudaria o que estava sendo exposto. Eu tentei proteger você, mas você não se importou. Demitiu Maria sem pensar nas consequências. Você não sabe a dor que ela sentiu. E agora, a filha dela está aqui tentando salvar a mãe dela. As palavras de Carlos foram como facadas. Rodrigo observou Júlia, que tinha o olhar preso entre eles, compreendendo ou tentando entender a gravidade. O silêncio voltava a reinar, pesado, ameaçador. Você realmente sabe o que aconteceu? Júlia disse, sua voz firme, embora trêmula. Eu só quero cuidar da minha mãe. Eu só quero que você ajude. As sombras de um passado pouco esplendoroso começaram a se materializar ali. Rodrigo sentiu seus joelhos tremerem, suas certezas abaladas. Ele não tinha ideia de que a história de Júlia e sua mãe era tão profunda e dolorosa. E de repente, tudo parecia claro. A tragédia que ele havia contribuído, que ele nunca havia se dado conta, ecoava nas consequências e, ao mesmo tempo, se entrelaçava com seu próprio futuro. Se você falar a verdade, se você se unir a mim, vamos enfrentar isso juntos. Carlos aumentou a intensidade de sua voz. Deixe a verdade vir à tona. Rodrigo olhou para Júlia, sentindo a pressão do mundo desmoronando sobre seus ombros. O investigador o observava, e logo a equipe de RH e seus antigos colegas se voltaram para ele. A sala estava em silêncio, mas o que estava sendo revelado era ensurdecedor. Ela não é apenas uma mendiga, ele exclamou, a ficha caindo de vez. Ela é a filha da mulher que eu demiti. Uma verdade que eu escondi de mim mesmo por tanto tempo. Mas as palavras não cessaram.
Uma voz familiar ecoou. Era Alice, agora com um olhar de incredulidade. Rodrigo, o que está acontecendo aqui? Isso tudo vai além do que pensávamos. O ambiente estava pejado de emoções, e eles não estavam mais sozinhos na sala. Luzes da mídia já começavam a piscar do lado de fora, um sinal de que a tempestade apenas começava. O que mais estava prestes a ser revelado? O que escondia o seu passado? E quem verdadeiramente era Júlia? Rodrigo não sabia, mas de uma coisa ele tinha certeza. Tudo estava prestes a mudar de forma que ele nunca poderia imaginar. E o custo seria alto para todos os envolvidos. Rodrigo mal teve tempo de processar tudo o que estava acontecendo. A sala em que estavam parecia estar à beira do colapso, as palavras de Carlos ecoando como um gongo, marcando o início do fim. Ele olhou para Júlia e sentiu um peso crescente na consciência, como se a verdade estivesse se acumulando nas nuvens escuras da sua mente. Mas então, a atmosfera mudou drasticamente. Um barulho ensurdecedor rompeu o silêncio tenso, uma explosão que fez as paredes tremularem. O vidro de uma janela estourou em 1000 pedaços, como se um tornado houvesse passado por ali. O que era aquele barulho? Todos se viraram, assustados, para a origem do estrondo. E antes que pudesse entender, a porta da sala foi arrombada, e homens armados invadiram, todos usando máscaras e uniformes escuros. Todo mundo no chão. Um dos homens gritou com uma voz rouca e autoritária. A confusão se instalou. Rodrigo mal conseguiu se mover, o choque o paralisando. Júlia, com um olhar aterrorizado, segurou o blazer que usava, como se ele pudesse protegê-la. Alice e Clara gritaram. As pessoas começaram a se agachar, outras tentavam escapar imediatamente. O investigador, perdido em seu próprio assombro, foi levantado pelo colarinho, enquanto os intrusos o arrastavam para fora da sala. Vocês não sabem com quem estão lidando, Carlos gritou. Mas sua coragem não foi suficiente. O líder dos intrusos se virou para Carlos e, com um movimento rápido, o socou no rosto. Carlos caiu, o impacto ecoando na sala. Rodrigo sentiu o medo dominá-lo. Ele se lembrou da menina à sua frente, da súplica dela por ajuda. Mas como podia ajudar agora? As luzes piscaram, e o caos se espalhou como um fogo incontrolável. Então o que parecia uma cena de pesadelo se transformou em algo ainda mais surreal. Um dos homens se virou e apontou uma arma para Rodrigo. Você, Silveira, sabemos sobre você. Você está envolvido nisso. A palavra nisso pairou no ar, carregada de implicações. Que raios era aquilo? Júlia olhou para Rodrigo e foi como se o tempo parasse. O que você fez? A voz dela tinha um misto de medo e desespero, e ele percebeu que a pequena estava segura e ao mesmo tempo encurralada. O que acontecera com a mulher que ela chamava de mãe? Qual era a conexão? O homem com a arma avançou. Você não pode sequestrar a verdade para sempre. E no mesmo instante, algo se desatou dentro de Rodrigo. Ele não poderia deixar que isso acabasse assim. Antes que pudesse pensar, ele se colocou entre Júlia e o homem, levantando as mãos em um gesto de rendição. Espere, eu não tenho nada a ver com isso. A menina só quer ajudar a mãe dela. Sua voz tremia, mas saiu firme. O rosto do homem, coberto pela máscara, parou por um segundo. Era uma fração de dúvida que fez Rodrigo sentir uma ponta de esperança. Mas antes que pudesse emitir outra palavra, um barulho estrondoso vindo de fora da sala chamou a atenção de todos. Era a sirene de um carro de polícia. Os intrusos trocaram olhares de pânico. Vamos sair, agora! Um deles gritou, e a cena virou um frenesi. Todos se moviam rapidamente, e o líder apontou a arma para o chão, desencadeando um tiro. O estrondo fez o chão tremer, a sala liberando uma onda de grito e desespero. Mas antes que todos pudessem reagir, um novo grupo de pessoas invadiu a sala. Eram policiais, armados e decididos, prontos para o confronto. O caos virou um campo de batalha, enquanto Rodrigo se jogava para proteger Júlia.
sentindo que o mundo ao seu redor desmoronava. E ali, no epicentro daquela tempestade, outra verdade emergiu. O que realmente estava sendo escondido? Qual era o papel de Rodrigo nesse jogo maior? Ele percebeu que seu passado não era apenas uma sombra, mas uma tempestade que havia voltado para cobrar sua dívida. E no olhar de Júlia, a pureza de sua intenção destacava-se em meio ao horror. "Estamos juntos nisso, certo?" perguntou ele, com voz quase inaudível, enquanto a situação se transformava no pior dos pesadelos. Mas quando ele olhou para a menina, o que ele viu fez seu coração congelar. O olhar de Júlia era intenso, e ela lentamente sussurrou: "Você sempre foi parte disso." E assim, no balanço de vidas destruídas e verdades ocultas, a verdadeira luta começava. Rodrigo mal teve tempo de processar tudo o que estava acontecendo. A sala em que estavam parecia estar à beira do colapso, as palavras de Carlos ecoando como um gongo, marcando início do fim. Ele olhou para Júlia e sentiu um peso crescente na consciência, como se a verdade estivesse se acumulando nas nuvens escuras da sua mente. Mas então, a atmosfera mudou drasticamente. Um barulho ensurdecedor rompeu o silêncio tenso, uma explosão que fez as paredes tremularem. O vidro de uma janela estourou em 1000 pedaços, como se um tornado houvesse passado por ali. O que era aquele barulho? Todos se viraram, assustados, para a origem do estrondo. E antes que pudesse entender, a porta da sala foi arrombada, e homens armados invadiram, todos usando máscaras e uniformes escuros. "Todo mundo no chão!" um dos homens gritou, com uma voz rouca e autoritária. A confusão se instalou. Rodrigo mal conseguia se mover, o choque o paralisando. Júlia, com um olhar aterrorizado, segurou o blazer que usava, como se ele pudesse protegê-la. Alice e Clara gritaram. As pessoas começaram a se agachar. Outras tentavam escapar imediatamente. O investigador, perdido em seu próprio assombro, foi levantado pelo polarinho enquanto os intrusos o arrastavam para fora da sala. "Vocês não sabem com quem estão lidando", Carlos gritou, mas sua coragem não foi suficiente. O líder dos intrusos se virou para Carlos e, com um movimento rápido, o socou no rosto. Carlos caiu, o impacto ecoando na sala. Rodrigo sentiu o medo dominá-lo. Ele se lembrou da menina à sua frente, da súplica dela por ajuda. Mas como podia ajudar agora? As luzes piscaram e o caos se espalhou como um fogo incontrolável. Então, o que parecia uma cena de pesadelo se transformou em algo ainda mais surreal. Um dos homens se virou e apontou uma arma para Rodrigo. "Você, Silveira, sabemos sobre você. Você está envolvido nisso." A palavra "nisso" pairou no ar, carregada de implicações. Que raios era aquilo? Júlia olhou para Rodrigo e foi como se o tempo parasse. "O que você fez?" A voz dela tinha um misto de medo e desespero, e ele percebia que a pequena estava segura e ao mesmo tempo encurralada. O que acontecera com a mulher que ela chamava de mãe? Qual era a conexão? O homem com a arma avançou. "Você não pode sequestrar a verdade para sempre." E no mesmo instante, algo se desatou dentro de Rodrigo. Ele não poderia deixar que isso acabasse assim. Antes que pudesse pensar, ele se colocou entre Júlia e o homem, levantando as mãos em um gesto de rendição. "Espere, eu não tenho nada a ver com isso. A menina só quer ajudar a mãe dela." Sua voz tremia, mas saiu firme. O rosto do homem, coberto pela máscara, parou por um segundo. Era uma fração de dúvida que fez Rodrigo sentir uma ponta de esperança. Mas antes que pudesse emitir outra palavra, um barulho estrondoso vindo de fora da sala chamou a atenção de todos. Era a sirene de um carro de polícia. Os intrusos trocaram olhares de pânico. "Vamos sair, agora!" um deles gritou e a cena virou um frenesi. Todos se moviam rapidamente, e o líder apontou a arma para o chão, desencadeando um tiro. O estrondo fez o chão tremer.
a sala liberando uma onda de grito e desespero. Mas antes que todos pudessem reagir, um novo grupo de pessoas invadiu a sala. Eram policiais, armados e decididos, prontos para o confronto. O caos virou um campo de batalha, enquanto Rodrigo se jogava para proteger Júlia, sentindo que o mundo ao seu redor desmoronava. E ali, no epicentro daquela tempestade, outra verdade emergiu. O que realmente estava sendo escondido? Qual era o papel de Rodrigo nesse jogo maior? Ele percebeu que seu passado não era apenas uma sombra, mas uma tempestade que havia voltado para cobrar sua dívida. E no olhar de Júlia, a pureza de sua intenção destacava-se em meio ao horror. "Estamos juntos nisso, certo?" perguntou ele, com voz quase inaudível, enquanto a situação se transformava no pior dos pesadelos. Mas quando ele olhou para a menina, o que ele viu fez seu coração congelar. O olhar de Júlia era intenso, e ela lentamente sussurrou: "Você sempre foi parte disso." Foi nesse instante que a máscara do homem que segurava a arma caiu. Ele não era um estranho, era Paulo, o melhor amigo de Rodrigo, aquele que sempre estivera ao seu lado. "Rodrigo!" ele gritou, e a realidade pareceu oscilar. Eu não podia deixar isso acontecer. Rodrigo mal teve tempo para digerir o impacto da revelação. Paulo havia se perdido em um mundo que ele não compreendia, e agora ele estava diante de seus olhos, em um dos momentos mais caóticos de sua vida. "O que você está fazendo? Me ajude! Não posso deixar eles levarem a Júlia." Paulo parecia desesperado, o olhar aturdido, e em meio ao caos, a verdadeira conexão entre eles se revelava. "Eles querem acabar com a gente, e você sabe por quê." E assim, no chão da sala, entre a confusão e o terror, a verdade nua e crua começou a emergir. A conexão de Júlia com o passado de Rodrigo não era tão simples. Ele havia se envolvido profundamente em algo muito maior do que imaginava. Algo que ameaçava não só a sua vida, mas a vida da garota que só queria salvar a mãe. "Mas eu não sei o que fazer!" Rodrigo gritou, enquanto o peso da escolha pressionava seus ombros. Que segredos mais estavam escondidos? O olhar de Paulo se endureceu. "Precisamos fugir. Não podemos deixar isso acabar aqui. E Júlia, ela é a chave." O futuro de todos balançava perigosamente à beira do abismo. E ao olhar para Júlia, Rodrigo percebeu que a linha entre eles havia se estreitado. O que mais ele não sabia? O que estava prestes a desmoronar? Tudo estava prestes a mudar novamente, e a pergunta que martelava em sua mente era: quem realmente era Júlia? Com a ameaça dos intrusos ainda presente, a sala parecia um campo de batalha em frenesi. "Rodrigo, temos que ir agora!" Paulo gritou, seus olhos ardendo com uma mistura de urgência e pânico. De repente, o ambiente estava ensurdecedor. Gritos misturados a barulhos de passos apressados e o tilintar de armas. Mas então, do fundo da sala, um grito cortou a confusão. "Parem, todos vocês!" Era a recepcionista, Ana, seu rosto pálido, mas determinado. A expressão dela sentenciou como se tudo parado ao seu redor. Rodrigo ficou sem palavras. O que a mulher estava fazendo? Os intrusos hesitaram, momentaneamente distraídos. "O que você quer?" O líder perguntou, os olhos claros como aço. Mas Ana não hesitou. Ela avançou, parecendo próxima de uma revelação, algo que poderia mudar tudo. "Eu sei quem vocês são." O silêncio dominou por um breve momento, como uma onda que recua antes de um tsunami. Todos os olhares se voltaram para ela, esperando explicações. Rodrigo sentiu um aperto na garganta. Que segredos daquela vida poderiam estar prestes a ser revelados? E então, Ana falou: "Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Essa criança, Júlia, é a mãe de todos vocês." Todos se viraram para a menina. A sala congelou novamente. Júlia olhou para Ana confusa, mas com uma intensidade que parecia desafiar a realidade. O chão sob os pés de Rodrigo parecia desmoronar.
A implicação das palavras de Ana reverberou como uma explosão. O que ela queria dizer? Todos conheciam a história de Júlia. Ela era filha de Maria, certo? O que isso tinha a ver com o passado de Ana? Eu não entendo, Rodrigo balbuciou, parecendo perdido em meio à revelação. Como assim? A mãe de todos nós? Ana respirou fundo. A tensão entre ela e os intrusos agora descrita em um manto de revelações. Sua mãe, Rodrigo. Ela era uma socialite envolvida com muitos negócios sujos. A verdade é que Júlia é herdeira de um império que você implodiu. E o seu passado é muito mais obscuro do que imagina. O que você fez com Maria está voltando como uma onda, e você não conseguirá escapar. Rodrigo sentiu como se seu coração tivesse parado. Várias emoções afluíam: vergonha, medo, um desespero. Ele olhou para Júlia, e o que viu fez seu estômago embrulhar. Os olhos dela, que antes eram apenas de uma menina assustada, agora eram também a porta para um passado sombrio e interligado com sua própria história. Para cada ação, há uma reação, afirmou Ana, com um olhar penetrante. A sala estava tensa. Não havia mais como ignorar as verdades que se desenrolavam diante deles. Rodrigo olhou para Paulo, após um flash de compreensão, e notou que ele também parecia abalado. Mas a urgência do momento não permitia mais reflexões. Os intrusos estavam recuperando a compostura, prontos para agir. Mantenham-se à margem, gritou o líder novamente, e a tensão coletiva se intensificou. Com um movimento rápido, um dos intrusos avançou em direção a Júlia. Não. Rodrigo se jogou à frente da menina, sentindo o peso do mundo em seus ombros. O impacto do que Ana disse reverberava em suas veias. O que isso significava para todos? Ele havia destruído a vida de uma menina, e agora outras vidas estavam em jogo. É hora de responder. O que você sabe, Rodrigo? Paulo gritou, ainda tentando entender a profundidade da afirmação de Ana. Mas antes que pudesse responder, um tiro disparou. Não da arma dos intrusos, mas da porta principal da sala. A explosão de vidro e ruído arrebentou a tensão, enquanto a porta se abria de forma brusca. E ali, naquele momento, a última peça do quebra-cabeça se encaixou. O verdadeiro rebelde, o verdadeiro traidor, estava prestes a ser revelado. Uma nova camada de traição e lealdade se manifestou entre eles. O caos estava apenas começando, e a verdade, ainda oculta, ameaçava desabrigar todos eles. O que aconteceria agora? As linhas de humanidade e propósito estavam prestes a se cruzar de um jeito que Rodrigo nunca poderia prever. O destino aguardava, impiedoso, enquanto a sala se tornava um campo de batalha da verdade. A tensão estava no ar, quando um estrondo estrondoso cortou o silêncio, causando um frio na espinha de todos. A porta da sala se abriu com brutalidade, e um grupo de homens armados invadiu. Mas a reviravolta veio de onde menos esperava. Enquanto todos se agachavam, um homem se destacou. Ele era familiar e diferente. Era Marco, o irmão de Rodrigo. Eles não se viam há anos, e a sua presença era como um punhal cravado no centro das memórias enterradas. O olhar que ele lançou a Rodrigo era de pura raiva. "Você!" Marco gritou, avançando em direção ao irmão, ignorando os intrusos. "Você destruiu a nossa família. É tudo culpa sua." Rodrigo ficou paralisado, sem palavras. A culpa das escolhas erradas pesava em seus ombros como uma montanha. O que estava acontecendo? Marco, seu irmão, ali bem na frente dele, reunindo todas as frustrações de uma vida inteira. Os intrusos hesitaram, confusos, mas a verdadeira batalha estava entre irmãos. "Marco, não é hora disso." Rodrigo tentou manter a calma, mas sua voz tremia. "Estamos em perigo." "Em perigo? Ou você se preocupou realmente com isso alguma vez?" Marco espitava as palavras, cada uma mais pesada do que a anterior.
Você sempre pisou sobre as pessoas. Se não fosse pela sua ambição, talvez a nossa mãe ainda estivesse viva. Esse golpe foi direto no coração de Rodrigo. Lembranças de sua infância voltaram. O acidente, a culpa, a dor de perder a mãe. Eu fiz o que achei que era certo, balbuciou, sua voz falhando. O que mais eu poderia ter feito? A tensão na sala se intensificou. Todos estavam em suspense. Os intrusos pareciam perdidos, e Júlia olhava para os irmãos, confusa. O que significava aquilo tudo? Você esqueceu de quem vem essa ambição, não é? Marcos se virou para a plateia, e então, como um soco no estômago, ele apontou um dedo acusador para Júlia. Ela está aqui para te lembrar do que você destruiu. Ela é a verdadeira herdeira, a única que merece um futuro. Rodrigo sentiu uma onda de choque. O que Marco estava dizendo? Antes que pudesse processar, uma mulher surgiu atrás dele. Era Ana, a recepcionista. Você não pode fazer isso, Marco. Ela berrou, o rosto vermelho e os olhos lacrimejantes. Você não entende as consequências. Era como assistir a um filme que se desenrolava em câmera lenta, enquanto todos os olhos se voltavam para Ana, revelando um triângulo de segredos que ameaçava tudo. Ana! Rodrigo questionou incredulamente. Você sabia disso? Eu tinha que proteger você. A verdade é, eu sou a mãe da Júlia, e não posso deixar que o passado de você destrua ela também. O choque cortou o ar como uma faca. Júlia regalou os olhos, perdida em meio a uma tempestade de emoções. As palavras de Ana reverberaram na sala, e Rodrigo sentiu sua visão escurecer. Você está dizendo que essa menina é sua filha, que ela é a minha sobrinha? A revelação caiu como uma bomba, e o mundo ao seu redor começou a se desmoronar. O que mais estava escondido nessa teia de mentiras? Que outros segredos se desenrolariam de suas vidas entrelaçadas? A luta pela verdade estava apenas começando, e tudo parecia muito mais intimamente ligado do que ele poderia imaginar. O pulso de Rodrigo acelerava, enquanto a sala, em meio ao caos, se tornava um círculo de dramáticas revelações. E assim, seus laços familiares, batalhas internas e a gama de corações despedaçados começavam a enfrentar uma nova realidade. Desconhecido, o futuro aguardava ao virar da esquina, pesado e imprevisível. O que mais iria surgir nas sombras? Rodrigo estava paralisado. O que Ana havia dito reverberava em sua mente como um eco inquietante. Você é a mãe da Júlia. A frase soou mais como uma acusação do que uma pergunta. Todos na sala pareciam esperar, com olhares fixos, questionando as revelações que estavam se desenrolando. Júlia olhava entre Rodrigo e Ana, confusa, a inocência em seus olhos sendo lentamente substituída pela dura realidade. Você? Você é minha mãe? A vozinha dela ecoava na sala, e todos sentiram o peso da pergunta. Ana hesitou, o olhar dela cheio de dor. Sim, meu amor. A vida me separou de você, mas eu nunca deixei de amar você. Era um momento tenso, e Rodrigo se sentiu como se estivesse assistindo a uma cena de um filme sombrio, sem saber qual era seu papel neste drama familiar. Mas antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, um novo estrondo cortou o ar, mais intenso do que o anterior. A porta da sala foi arrombada novamente, e desta vez, um grupo de homens com uniformes não identificados entrou, barulhentos e determinados. Todos no chão. Ninguém se mexa, gritaram. Os intrusos, agora em número maior, cercaram a sala. Rodrigo mal teve tempo para captar a situação. Em um segundo, a tensão estava nas alturas e, no seguinte, tudo virou um caos. Os homens se espalharam e um deles, com uma cicatriz que cruzava o rosto, parou na frente de Júlia. Essa é a garota, anunciou, fazendo uma referência direta a ela com um aceno brusco. Onde está o dinheiro, Ana? Rodrigo se sentiu como se estivesse sendo puxado por um pesadelo. O que você quer dizer com isso? A pergunta saiu,
mas foi recebida com risadas sarcásticas. Era como se um véu de desespero tivesse se instalado sobre todos. Ana, que parecia murchar sob a pressão, respondeu com a voz trêmula: Eu não tenho mais nada. Eu já paguei o que vocês pediram. Que jogos eram esses? Rodrigo não compreendia, e a sensação de que a vida estava escapando de seu controle o deixou desesperado. O que você fez, Ana? Rodrigo gritou, a voz cheia de confusão e dor. Você está envolvida com eles? Rodrigo, não é o que parece, ela suplicou. Mas então, algo mais profundo aconteceu. Do fundo da sala, um terceiro grupo surgiu, e quando Rodrigo viu o líder, seu coração parou. Era Rafael, um antigo sócio nem tão secreto, um homem que ele acreditava ter deixado para trás, que agora estava diante dele com uma expressão de tirano. Surpresa, Rodrigo! Rafael riu, seu olhar malicioso voltado para a cena. Você realmente pensou que podia nos deixar para trás, não é? Agora vejo que vocês têm um novo brinquedo. Ele apontou para Júlia. Rodrigo sentiu um uivo na sua cabeça. Por que você está fazendo isso? Ele perguntava a si mesmo e a Rafael ao mesmo tempo. Por que você não deveria ter se afastado? O que é seu, e vou garantir que você pague todas as suas dívidas. A garota será a chave. As palavras dele ecoavam, e Rodrigo, atordoado, percebeu que tudo estava interligado de uma maneira que ele nunca imaginou. Rafael avançou em direção a Júlia e a menina começou a tremer. O que significava a garota será a chave? Rodrigo sabia que precisava agir rápido, mas a confusão e o desespero estavam prestes a engolfá-lo. Não se aproxime dela! Gritou, com todas as suas forças, enquanto as sirenes da polícia ainda ressoavam ao fundo. Mas Rafael apenas riu da bravura dele. Você não pode protegê-la, Silveira. Você e Ana desmoronaram tudo, e agora a verdade está prestes a despedaçar o que sobrou. Quando tudo parecia desmoronar, Ana fez algo inesperado. Ela se jogou na frente de Júlia. Eu farei o que for preciso. Não toquem nela. A coragem dela foi o que Rodrigo não conseguiu prever. Dessa forma, o que era uma disputa emocional agora se tornava uma luta física, e tudo o que Rodrigo sabia ou acreditava era colocado em dúvida. Qual era o jogo? O que mais estava por vir? Nesse cenário caótico, a linha tênue entre amor e traição começou a se emaranhar, e o que se seguiria poderia moldar suas vidas para sempre. O que aconteceria com Júlia? E qual era mesmo a verdadeira conexão entre todos ali presentes? Enquanto o caos se desenrolava, Rodrigo sentia seu estômago apertar, sabendo que a próxima reviravolta poderia não apenas mudar a dinâmica, mas destruir tudo o que ele pensava que entendia. O clima estava tenso e o ar na sala carregava um cheiro de adrenalina e medo. Rodrigo viu Ana se colocar à frente de Júlia, seu coração acelerando. Ele sabia que precisava agir, mas as palavras de Rafael ecoavam na sua mente, como uma bomba prestes a explodir. A revelação de que Júlia era sua sobrinha mudou tudo. Era como se um cabo de guerra entre passado e presente tivesse sido puxado, e agora os laços familiares estavam sendo estendidos ao extremo. Vocês não vão tocar nela! Gritou Rodrigo, a voz vibrando com uma mistura de coragem e desespero. A adrenalina pulsava nas veias enquanto ele olhava para os intrusos. Eles tinham que sair daquela situação, e de alguma forma ainda havia esperança. No chão, agora! Repetiu o líder dos homens com a cicatriz no rosto, sua voz implacável. Um tiro dispara. O impacto ressoou como um trovão, mas ninguém foi atingido. As balas voaram perto, e no meio do caos, uma luz de esperança brotou em Rodrigo. Sem pensar duas vezes, ele se lançou na direção de Júlia, arrastando-a para longe do perigo. Corra, Júlia! Segure minha mão! A menina olhou para ele, uma centelha de determinação brilhando em seus olhos. Ela era forte, mais forte do que qualquer um ali imaginava. Não, Ana! Fique perto dela! Rodrigo orientou, o tempo parecia derreter. Com cada segundo que passava, ele sentia que o destino deles estava em risco.
O que parecia uma luta por sobrevivência se transformava em uma luta por verdade e redenção. Enquanto eles tentavam encontrar a saída, um novo grupo de policiais finalmente entrou na sala, armados e prontos para intervir. O olhar de alívio de Rodrigo foi breve, logo substituído pela ansiedade. Aqui, rápido, ele gritou para Ana e Júlia. Os policiais começaram a cercar os intrusos, e as sirenes lá fora pareciam fazer parte de um balé descontrolado. Um confronto estava prestes a estourar, e Rodrigo viu Rafael recuar na instantes, percebendo que sua vantagem tinha sido desmantelada. Você não escapará dessa vez, Rodrigo, Rafael gritou, antes de se virar e correr para a janela quebrada. A polícia reagiu instantaneamente, mas a agitação de Rafael havia criado uma pequena brecha. Rodrigo! Ana chamou, ainda segurando a mão de Júlia, que se mantinha firme ao lado dela. O pânico estava estampado no rosto dela. E se eles... Não vamos deixar isso acontecer, interrompeu Rodrigo com uma determinação renovada. No movimento rápido, um dos oficiais agarrou Rafael. Você está preso por corrupção e sequestro. O golpe da verdade atingiu o ar pesadamente, enquanto Rodrigo tornava-se uma testemunha do desmoronamento de um mundo que ele criou. Com os intrusos sendo levados para fora, o peso das revelações ainda pulsava no ambiente. A respirada aliviada de Ana e o olhar determinado de Júlia tornavam tudo um pouco mais suportável. Estamos juntas, certo? Ana disse, olhando para Júlia, que assentiu, uma nova esperança cuspindo de seu peito. Precisamos ser verdadeiras umas com as outras a partir de agora. Rodrigo poderia ver a transformação nos olhos de Júlia, e era nesse momento que ele percebeu que o ciclo poderia ser revertido. O passado não poderia mais ditar suas vidas. A tensão caía e o caos começava a se dissipar, quando, de repente, uma voz sinusoidal cortou a atmosfera. Rodrigo! Era Paulo, seu irmão, ainda lutando para entender tudo o que havia acontecido. O que você e Ana fizeram, é verdade? Agora precisamos focar na Júlia, respondeu Rodrigo, olhando para a garota, que já parecia mais à vontade. Ela precisa de nós. Enquanto a sala se acalmava, cada um começava a enfrentar suas próprias verdades. As feridas do passado ainda estavam frescas, mas cada um se preparava para uma nova jornada. Era um novo começo, uma hora de cura e um desejo de entender o que o futuro traria. Mas enquanto eles se reuniam, uma leve brisa atravessou a sala, como se trouxesse algo desconhecido. O sentido de que as sombras do passado ainda não tinham se dissipado por completo. E assim, Rodrigo olhou para Júlia e então para Ana, sentindo um calor no peito ao perceber que juntos eles poderiam enfrentar qualquer coisa. As sombras poderiam estar por perto, mas a luz da verdade sempre queimaria mais forte. Agora é sua vez. Se inscreva imediatamente no canal para não perder nossas próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e compartilhar essa jornada com outros. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final. Os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal. Você não vai quê?